Samuel, capítulo 17. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus reuniram seu exército para a guerra e se acamparam entre Socó, em Judá, e Azeca, em Éfes-Damim. Saul respondeu com uma demonstração de forças em ordem de batalha no vale de Elá. Os filisteus, os filisteus e os israelitas se defrontaram em montes opostos, tendo o vale entre eles. Então Golias, um campeão filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante de homem, media de altura mais de 2,70 metros. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 90 quilos. Tinha umas caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze de vários centímetros de espessura, tendo na ponta uma lança de ferro de quase 12 quilos. Adiante dele caminhava seu carregador de armas com um enorme escudo. A uma certa altura, ele parou e gritou para os soldados israelitas: vocês precisam de um exército inteiro para resolver esta questão? Vocês precisam de um exército inteiro para resolver esta questão? Eu representarei os filisteus. Vocês escolham alguém que represente o exército de Saul, o exército do rei Saul, e vamos resolver isto em um único combate. Se o seu homem for capaz de matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar,
Então, vocês devem ser nossos escravos. Desafio. Calma aí. Saiu aqui. Desafio os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha rapaz, pode ser inimigo, né? Desafio os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram este desafio, tremeram de medo. Jessé envia Davi a seus irmãos. Davi, filho do velho Jessé, membro da tribo de Judá, apresentado. Davi, filho da tribo. Davi, filho do velho Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá, tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Os 3 primeiros, Eliabe, Abinadab e Samar, já se haviam apresentado como voluntários do exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço e trabalhava para Saul apenas uma parte do tempo. Ele voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Um dia, Jessé disse a Davi. Jessé disse a Davi: leve a seus irmãos esta porção de grãos torrados e estes 10 pães. Dê estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os rapazes e traga-nos de volta alguma prova de como passam. Saul e o exército de Israel estavam acampados no vale de Elá para enfrentar
os filisteus. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos. Chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Dentro em breve, as forças de Israel e dos filisteus estavam em frente uma da outra. O exército contra o exército. Exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para encontrar os irmãos. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para encontrar os irmãos. O gigante Golias insulta os israelitas. O gigante Golias insulta os israelitas. Enquanto Davi falava com os seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir, amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar do enorme prêmio que o rei ofereceu a quem matar o gigante? E você ouviu do enorme prêmio que o rei ofereceu a quem matar um gigante? E você ouviu falar do enorme prêmio que o rei ofereceu a quem matar um gigante? O rei também lhe dará uma de suas filhas por esposa. O rei também lhe dará uma de suas filhas por esposa. E toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns outros que estavam ali. Para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu? O que ganhará o homem que matar este filisteu? O que ganhará o homem que matar este filisteu?
e terminar com os insultos. E terminar com os insultos que ele faz a Israel. E terminar com os insultos que ele faz a Israel. Davi perguntou a eles: quem é, afinal de contas, este filisteu pagão? Quem é, afinal de contas, este filisteu pagão? Que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo. Que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo. E todos lhe davam as mesmas respostas. E todos lhe davam as mesmas respostas anteriores. Lembrando o prêmio para quem matasse Golias. E todos lhe davam as mesmas respostas anteriores, lembrando o prêmio para quem matasse Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando daquela maneira, ficou furioso. O que você anda fazendo por aqui? Perguntou Eliabe. Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando delas? Quem está cuidando delas? Bem sei que você é um moleque convencido. Bem sei que você é um moleque convencido. Você quer apenas ver a luta. Você quer apenas ver a luta. Que fiz eu agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a alguns outros soldados, fazendo a mesma pergunta a vários deles e recebendo a mesma resposta. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei. E o rei mandou chamar Davi. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul. E o rei mandou chamar Davi. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Não se preocupe com coisa alguma. Davi disse ao rei. Eu cuidarei deste filisteu. Saul respondeu. Como é que um garoto como você pode lutar com um homem como esse gigante? Como é um
como você pode lutar contra um homem, esse gigante. Como é que um garoto como você pode lutar com um homem como esse gigante? Você é apenas um menino. Você é apenas um menino. E ele está no exército desde os tempos de rapaz. Porém, Davi não desistia da ideia. Porém, Davi não desistia da ideia. Quando eu tomo conta das ovelhas de meu pai, quando tomo conta das ovelhas de meu pai, disse ele, e um leão ou um urso vem e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado. Eu vou atrás dele. 35. Eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pelo queixo e lhe dou pauladas até que morra. Já fiz isto com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com este filisteu que não crê em Deus, que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras e dos dentes do leão e do urso me salvará deste filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem. Então vá. Ele disse. E que o Senhor seja com você. Saul deu então a Davi sua própria armadura, um capacete de bronze e uma couraça de malha. Davi vestiu a armadura, enfiou a espada na bainha e deu um passo ou dois para ver como ficava. Por quê? Nunca antes havia usado tais coisas. Mal posso mexer-me, exclamou Davi, e tirou a armadura. Apanhou depois 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua sacola de pastor e armado somente com seu cajado de pastor e a funda, começou a aproximar-se de Golias. Golias caminhava na direção de Davi e ia adiante dele o moço
que carregava carregava seu escudo. seu escudo. Golias Golias caçoava caçoava de Davi de Davi e o desprezava, e o desprezava. por ser ele Por ser ele ainda ainda muito jovem muito jovem e de boa aparência. boa E de boa aparência e de boa aparência e de face de face rosada. rosada. Sou eu um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Sou eu um cão Sou eu um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? de pau, Gritava o gigante furioso furioso, e amaldiçoou Davi amaldiçoou Davi, em nome dos seus deuses. um dos seus deuses. Venha cá Venha cá, e darei a sua carne darei a sua carne para ser comida para ser comida pelas aves e pelos animais selvagens. mais selvagem. Berrava Golias. Berrava Golias. Davi gritou em resposta: Davi gritou em resposta: venha a mim venha a mim, com uma espada e uma lança, com uma lança, mas eu vou a você mas eu vou a você, em nome do Senhor do Universo do Senhor do Universo, e o Senhor do Exército e o Senhor do Exército de Israel, de Israel, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus, a quem você dirigiu a quem você dirigiu insultos. insultos. Hoje mesmo Mesmo o Senhor me dará me dará a vitória sobre você, sobre você, e eu o matarei eu o mandarei e cortarei a sua cabeça, sua cabeça, e os seus soldados seus soldados mortos eu darei darei às aves do céu as árvores do céu, e aos animais selvagens, mais selvagens, e o mundo inteiro e o mundo inteiro saberá saberá que existe que existe um Deus um Deus em Israel. em Israel. Em Israel. E Israel Israel ficará sabendo ficará vendo que o Senhor que o Senhor não depende de armas, depende de armas, não depende não depende de armas de armas para realizar para seus planos. planos. Ele trabalha Ele trabalha sem levar em conta usando os recursos os recursos humanos. humanos. Deus entregará Para vocês você, nas nossas mãos. nas nossas mãos, Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Davi encontra-se com o gigante e mata. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo a encontrá-lo. E, enfiando a mão na sua sacola de pastor, De pastor, tirou deu uma pedra uma pedra e arremessou-a e arremessou com com a funda. a funda A pedra pedra, A pedra a pedra acertou bem na testa bem na testa do filisteu. do filisteu. A pedra A pedra entrou na testa entrou na testa e o gigante caiu e ela caiu com o rosto em terra. com o rosto em terra, com o rosto em terra. Assim, Assim, Davi venceu venceu o gigante filisteu o gigante venceu com uma funda com uma funda e uma pedra. e uma pedra. Visto que Davi não tinha espada. Visto que Davi não tinha espada, correu para cima de Golias, Correu para cima de Golias, arrancou a espada da bainha arrancou a espada da bainha do gigante dos gigantes e o matou. e o matou.
Com ela, Com ela, correu para cima de Golias, correu para cima de Golias. arrancou a espada da bainha do gigante, Do gigante, e o matou com ela. e o matou com ela. E depois E depois cortou a cabeça dele. cortou a cabeça dele. Quando os filisteus, Quando os filisteus, quando os filisteus filisteus viram viram que o campeão deles o campeão deles estava morto, estava morto, trataram de fugir. trataram de fugir. Então os israelitas Então, os israelitas soltaram cidade um grande grito um grande grito de triunfo de triunfo e correram atrás e correram atrás dos filisteus, dos filisteus, perseguindo-os perseguindo-os até Gate até Gade e as portas de Ecrom, e as portas de Ecrom, e os corpos e os corpos dos filisteus mortos dos mortos e feridos e feridos estavam espalhados estão espalhados pelo caminho do caminho de Saarim até até Gate e Ecrom. Ecrom. Então Então, os soldados israelitas israelitas voltaram voltaram e levaram tudo tudo quanto encontraram recuperaram no acampamento dos filisteus. Mais tarde, Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas as armas que pertenceram desceram ao gigante. ao gigante. Quando Saul Quando Saul viu Davi sair para lutar, quando Saul viu Davi, quando Saul Davi, quando Saul viu Davi, quando Saul viu Davi para lutar com Golias, quando Saul viu Davi quando Saul viu Davi sair sair para lutar para lutar com Golias, com Golias, perguntou a Abner, perguntou a Abner, o comandante do exército: o comandante do exército: Abner, Abner, de que família vem este rapaz? de que família vem esse rapaz? Na verdade, não sei, Não sei, disse Abner. disse Abner. Então descubra. Então descubra. O rei ordenou a Abner. Abner. Depois Depois que Davi matou Golias, que matou Golias, Abner Abner levou Davi levou à presença a presença de Saul, de Saul com a cabeça com a cabeça do filisteu dos filisteus ainda ainda em suas mãos. suas mãos. Conte-me alguma coisa a respeito de seu pai, meu rapaz. Conte-me alguma coisa a respeito de seu pai, meu rapaz. Pai, Meu rapaz, meu rapaz, Saul disse. Saul disse. E Davi respondeu: Davi respondeu: Meu pai meu pai se chama Jessé se chama Jessé e mora em Belém. e mora em Belém. Acabou. Rapaz, foi grande esse capítulo, né? Rapaz. Mas os outros, o dois pai não acabou. Nossa, mãe, deu quase meia hora. Não, deu mais de meia hora.